salve amigo do Autovídeos, hoje é dia de uma lista aqui de extrema importância. Quais são os carros que mais desvalorizaram, mais depreciaram no Brasil no ano passado? Isso é muito importante porque, como você sabe muito bem, todos nós sabemos, os carros custam muito caro para comprar, para manter e também no momento da venda a gente ainda tem que lidar com a depreciação. Então é muito importante a gente ficar por dentro de quais são os modelos, marcas que acabam tendo um maior índice nesse sentido para você ficar atento, cuidar também do seu bolso. Então tá na hora de descobrir e tem vários motivos ocultos e surpreendentes. Fica ligadaço aí, vamos nessa! Oitava posição aqui, a gente tem Peugeot 2008, mas antes de mais nada, é importante lembrar como a gente criou esse ranking aqui dos veículos mais depreciados em 2019. Os dados foram colhidos pelo pessoal da KBB Brasil, que é uma empresa bastante focada nesse segmento. E esse modelo SUV teve o facelift do ano passado, como você acompanhou com a gente no Autovídeos, só que tem um aspecto que conta muito. Ele demorou muito para ter a combinação aguardada entre o motor 1.6 THP e o câmbio automático. Mais do que isso, ele já é um projeto defasado que teve esse tapa no visual, mas no exterior já tem uma geração nova, então a gente espera ver por aqui no Brasil. Enquanto isso, ele está meio atrasado em relação às vertentes atuais do segmento e teve um índice de 18,74% de depreciação em 2019. Sétima posição, Ford EcoSport. E você sabe que aqui no Autovídeos a gente não vai simplesmente falar de números para você, é uma lista comentada e sempre procurando trazer aquilo que ninguém nunca fala. Por conta disso é importante a gente parar um pouquinho também para entender aqui. O EcoSport teve um índice de depreciação de 20,53%, muito significativo quando a gente lembra, né, de todo o desafio que é comprar, manter, depois vender os veículos aqui no Brasil. E aqui vale a gente parar um pouquinho para pensar nas novas estratégias da Ford, que tem procurado focar mais em SUVs, em picapes, mas o EcoSport, por exemplo, enfrenta um desafio de que ele tem um porte acanhado em relação aos novos concorrentes. Ele que inaugurou esse segmento no Brasil em 2003 dos SUVs compactos, hoje ele acaba sendo compacto demais. Porta-malas, isso tudo acaba sendo um pouquinho de entrave em relação ao posicionamento dele no mercado. Agora, Citroën C4 Lounge e aquilo, quando a gente está falando de uma lista de carros mais depreciados, já vem um pouquinho na mente a presença da Citroën. E por quê? O grupo Peugeot Citroën, PSA, acabou tendo um histórico complicado ali de pós-venda, isso tudo se refletiu muito na depreciação dos seus modelos. As duas marcas procuram mudar isso em relação ao posicionamento no mercado, a Peugeot já tem caminhado um pouquinho mais à frente, mas o fato é que o C4 Lounge aqui com índice de depreciação de 20,83%, tá nesse nosso ranking, e aqui a gente tem uma somatória complexa que envolve tanto a marca Citroën como o segmento dos sedãs médios que está sendo bombardeado, está sofrendo muito também por conta do ataque avassalador dos SUVs, e além disso a gente tem um projeto aqui que é defasado, já houve facelift e tudo mais, só que o modelo sente o peso da idade, isso daí acaba trazendo melancolia na sua trajetória. Quinta posição aqui para uma veterana, projeto Jurássico também, a gente tem aqui a Fiat Doblò, e eu tava até brincando aqui na hora da gente se organizar para a gravação, de que às vezes tem alguns carros, até o Pelote uma vez estava falando algo nesse sentido, que de repente às vezes você tem um parente distante, que você faz muito tempo que você não viu, que você nem sabe se ele tá vivo ou não, de repente você encontra, e aí vê que tá vivo ainda. Então, em muitos casos já foi noticiado que a Doblò sairia de linha definitivamente no Brasil, mas ainda ela vai se arrastando ali com menos versões. É um carro que atende a uma demanda bastante específica e por conta disso ainda ele vai tendo uma sobrevida, aí, principalmente quando a gente pensa em empresas, locadoras e outras companhias que acabam requisitando as suas características, né? A gente tem até o lance dos 7 lugares aqui, que é um diferencial para um carro mais compacto, considerando a realidade brasileira no momento. Mas ela teve um índice de depreciação de 21,23%, então, na hora de comprar uma Doblò, é preciso ter muito cuidado
porque o preço dela no mercado está seguindo água abaixo. Agora é a vez do Renault Sandero. E aquilo, aqui no Autovídeos a gente sempre com o compromisso de falar a nossa opinião, verdade, sinceridade. É um carro que também a gente tem uma série de restrições ao longo do tempo, principalmente considerando o seu projeto com plataforma B0 antiga, com notas históricas de crash tests ruins, até em função dessa concepção de ser um modelo decorrente do projeto da Dacia, que é uma subsidiária romena da Renault, que faz carros de baixo custo para o leste europeu. Mas o ponto é que na versão 2020, finalmente, a Renault acabou, ainda que mantendo um projeto antigo com facelift, mas ela trouxe reforços estruturais para melhorar a nota de crash test do modelo. E, inclusive teve ali uma polêmica em relação a airbags dos modelos vendidos no Brasil, em outros lugares aqui da América do Sul. Mas o fato é que agora ele melhorou nesse sentido, mas a gente sempre faz esse adendo conceitual para que você possa escolher bem o seu carro na hora de comprar, pensando tanto do ponto de vista do custo-benefício do que ele entrega tecnicamente, mas também entendendo a equação financeira que está por trás desses desafios. A gente está falando aqui de depreciação e o índice dele foi de 21,69%. Então aqui também é importante lembrar que teve esse facelift ao longo do ano, então os modelos que estão com a identidade antiga tendem a sofrer mais. É um carro que vende muito para venda direta também, até por conta da sua ampla oferta no mercado, desse número de vendas expressivo, acaba tendo uma oferta significativa também quando a gente pensa no mercado de usados. Isso aí acaba afetando o aspecto do preço ali na hora dessa revenda. Então é importante ter essa consciência e, claro, as marcas francesas como um todo ainda carregam alguns estigmas que perduram ao longo do tempo, algumas com razões justificadas, outras nem tanto, mas o fato é que o Sandero está aqui nessa lista dos carros mais depreciados do Brasil. Agora chegamos ao pódio no qual ninguém gostaria de estar, e para abrir aqui a gente tem Ford, o Focus Fastback, com índice de depreciação de 25,99%. Carro que já não vendia nada aqui no Brasil. No ranking do ano passado, o vídeo que a gente mostrou para você, a gente já comentou a respeito dele. E aquilo, né? As versões do Focus Sedan nunca emplacaram aqui no mercado, apesar de terem uma série de diferenciais e qualidades muito significativas. Nenhum modelo acabou tendo o sucesso que de repente até poderia merecer aqui no Brasil. Só que agora isso são águas passadas, porque a vida dele também foi finalizada. Agora medalha de prata para a saudosa, memorável Fiat Weekend, a Palio Weekend tradicional, um projeto jurássico que perdurou por mais de 20 anos, mas que chegou ao fim, e com ela também o segmento das peruas nacionais. E ela teve um índice de depreciação de 27,80% no ano passado, isso considerando os dados apurados, né, na virada aqui do ano. É claro que ela tende a depreciar muito mais agora que saiu de linha, como você já sabe. É um projeto que veio lá desde os anos 90, que naquela época, no passado, era fabuloso, mas o tempo passou e ela acabou morrendo, e com ela o segmento das peruas fabricadas aqui no Brasil. Pessoal, tá aqui o campeão, mas é quase o momento de pedir um minuto de silêncio, porque o memorável também Ford Focus, o hatch, acabou ficando com um índice aqui impressionante de 28,13%. Imagina quem amargou todo esse percentual, realmente algo extremamente complicado. É claro que vale ressaltar que pelo fato dele ter saído de linha, ele também teve ali na fase final muitos descontos. Isso aí acaba empurrando o preço do usado para baixo, e aqui é importante a gente parar um pouquinho para pensar também em fatores contextuais. Agora há pouco eu falei a respeito das mudanças estratégicas globais da Ford em relação a focar cada vez mais em picapes e SUVs. Agora, isso daí acaba trazendo uma série de reflexos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem carros como o Focus aqui, que saíram de linha, deixaram de ser produzidos
na nossa região. A gente já mostrou aqui no AutoVídeos que existe a 4ª geração do Ford Focus rodando lá na Europa, mas aqui no Brasil acabou a vida dele, um modelo que sempre foi reconhecido pela sua dirigibilidade excelente, bacana, muitos entusiastas gostavam muito do Focus e agora ele deixou o nosso mercado. Só que tem um outro fator aqui no AutoVídeos a gente fala de carros pesados, caminhões, ônibus, e é fundamental lembrar, de repente você já até comentou aí, o lance é o seguinte, a Ford também no Brasil desativou a fábrica de São Bernardo do Campo, lá saiu de linha o Ford Fiesta e também saiu totalmente a linha de caminhões da Ford. Então, fechamento de fábrica é algo que tem um impacto emocional em relação às pessoas de uma forma muito significativa. Fazia tempo que a gente não tinha um fechamento de fábrica tão expressivo aqui no Brasil. A gente até acaba vendo muitos comentários por aí, não, mas a Ford vai abandonar o Brasil agora, tal, não sei o quê. E é claro que a empresa continua investindo, tem fábrica em Camaçari, está trazendo novos modelos, Ford Territory, tem uma série de novidades vindo por aí, mas essa realocação da Ford provavelmente acabou influenciando em vários outros modelos também. O saudoso Focus acabou a vida dele também aqui no Brasil. E aí, pessoal, o que vocês me dizem sobre essa lista? É justa? É injusta? Teve surpresas? Teve carros que mereciam estar aqui, outros que não? Quero ouvir a sua opinião, porque é muito importante, como a gente sempre frisa aqui no AutoVídeos, ter em conta que a análise do custo-benefício de um carro deve levar em conta todos os fatores financeiros, desde a compra, período de propriedade, até o momento da venda com a depreciação e a liquidez, que é a facilidade de revenda. Então você viu aqui alguns modelos de marcas, alguns carros específicos e alguns segmentos que estão sofrendo com as novas tendências, que estão sendo soterrados em alguns casos, principalmente pelos SUVs que vêm com uma fúria avassaladora, mas o ponto é muito importante considerar a depreciação sim. Tem muita gente que fala, não, na hora de comprar um carro eu compro simplesmente porque é para mim, é o carro que eu quero e tudo mais. É um pensamento válido para quem efetivamente prioriza o aspecto emocional acima de tudo e tem uma visão secundária em relação ao lado financeiro. Claro, cada um tem as suas preferências e a gente respeita sempre. Agora, quem valoriza o seu dinheiro, o seu patrimônio, considerando toda a realidade mega desafiadora aqui no Brasil, é muito importante ter o olho bem aberto, bem atento, para evitar comprar veículos que podem virar micos, em relação aos quais você pode acabar tendo que viver eternamente abraçado num casamento infinito. Essa daí é a realidade dos carros, e quando a gente fala de realidade, é o que a gente gosta de falar aqui no AutoVídeos, sempre trazendo verdades, comentários em relação aos quais ninguém aprofunda, dá a atenção devida, mas que trazem consequências práticas, financeiras e também nas condições de uso, como a gente procurou destacar aqui nesse momento. Então é isso, para falar de mercado, para falar de novidades, de curiosidades, é sempre com a gente aqui no AutoVídeos. Agora eu quero ouvir os seus comentários, a família AutoVídeos sempre aprendendo junto e crescendo junto também. Se liga no nosso Facebook, no nosso Instagram, tem stories, tem conteúdos exclusivos, novidades bem bacanas por lá. A gente tem o nosso grupo no Telegram, que é muito bacana também, tem bastidores que só lá aparecem. Fica ligado então, agradeço muito pela atenção e vai ter também o ranking daqueles que menos depreciaram. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações e fica com a gente. Valeu pela atenção e um grande abraço!